Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Hoje é 5 de março do ano de 2023. Já vamos entrando nas vibrações iniciais do nosso Evangelho no Lar, entrando em conexão com Deus, com Jesus, com Maria, com os bons espíritos, sintonizando com as forças do bem, nos preparando para o nosso momento de oração, de agradecimento, de aprendizado. Agradecendo a cada um de vocês que tem participado aqui conosco no Evangelho. Se tem feito sentido para você este Evangelho, nos ajude compartilhando com as pessoas que você acha que possa ter interesse. Ajuda também curtindo, deixando seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar. Vamos espalhar o bem. Não esqueça de colocar seu copo com água, sua jarra também para fluidificar. Neste momento, a espiritualidade amiga se aproxima para nos ajudar, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos intuem. Então, entre em conexão com seu mentor, com a sua mentora. Se você sabe o nome, o rosto, pense, peça ajuda neste momento para que ele ou ela possa canalizar o passe também ao final. E vamos pedindo a autorização a Jesus, nosso mestre amigo, para iniciarmos este Evangelho no Lar, sua autorização bendita, que ele possa nos conduzir, nos abençoar e nos iluminar. Neste momento, o canal forma uma egrégora positiva de pensamentos alinhados no bem. Eu aqui, com a nossa equipe encarnada e desencarnada, e você do seu lar, com seus familiares, amigos, animais, entrando nessa egrégora para enviarmos também as boas vibrações aos amigos, aos familiares, aos vizinhos, ao nosso planeta. Deus, o nosso Pai amado de infinita bondade, neste momento, várias pessoas de diversas regiões do mundo estão conectados neste Evangelho no Lar. Ouvindo ao vivo e gravado, nós pedimos, Deus, esteja neste momento conosco, irradiando as boas energias de onde quer que elas venham do plano espiritual superior para nos invadir e para nos alinhar com os propósitos do bem. Mestre amigo Jesus, esteja conosco também, nos intuindo, a mim que estarei aqui falando e também aos irmãos que possam ter boas ideias, boas perspectivas para o viver. Mestre, muitas pessoas chegam até este Evangelho com alguma questão física, psicológica, espiritual. Pedimos para essas pessoas. Pedimos para aqueles também que estão aqui, que não estão passando por nenhum tipo de problema, mas querem aprender um pouco sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Pedimos aos espíritos amigos também que possam estar conosco, nos abençoando, iluminando o nosso pensamento e nos ajudando na manipulação das energias. Agradecemos imensamente por esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus, e vamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, agradecendo mais uma vez a vocês por estarem aqui. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 893, nós vamos observar Kardec falando sobre a perfeição moral, as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, as características do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Um grande pilar para o nosso conhecimento espírita. Somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Muitas pessoas chegam aqui no canal sem se denominarem espíritas. Às vezes frequentam outra religião, mas entende e compreende a vida além da vida. Entende e compreende a reencarnação. Então, independente da sua religião, de onde você frequenta, ou se não frequenta, uma coisa é certa: se você chegou até aqui, você compreende a reencarnação. Compreende que não é só essa vida que nós temos e que temos outras oportunidades.
Estamos aqui vivenciando uma etapa de aprendizado, neste momento, neste país, nesta cidade, enfim. A reencarnação que nos dá uma grande luz no entendimento das nossas questões pessoais, social também. É a reencarnação que traz um grande cabedal de conhecimento para nós. E muitas pessoas passam diversas reencarnações sem entender ou sem acreditar. Se encontram muitas das vezes no materialismo, mas não nesta encarnação. Então, se você chegou até aqui, se você tem acompanhado o Evangelho conosco, e também eu percebo que muitas pessoas acompanham diversos aqui conosco em outros canais, você já compreende a reencarnação. E qual é o sentido de entender que há uma vida além da vida e que também reencarnaremos, que a nossa missão não termina quando nós chegarmos ao túmulo? Qual é então a grande essência espiritual? Por que você chegou até o Espiritismo neste momento da sua vida ou alguns anos atrás? O conhecimento espiritual é de grande valia para nós e nos ajuda muito em diversos aspectos da nossa vida. Para aqueles que verdadeiramente entendem o conhecimento espiritual e começam a seguir este caminho. Por isso que Jesus falava muitas das vezes que a porta é estreita. Sim, a porta é estreita, porque quando nós conhecemos a vida além da vida, que nós nos responsabilizamos por cada passo que nós damos aqui neste plano físico, nós temos grandes questões a serem resolvidas. Muitas pessoas chegam ao Espiritismo lendo o Livro dos Espíritos. Portanto, se você não leu, eu recomendo que você leia. Pode ir lendo aos poucos, são muitas perguntas, mas nos últimos capítulos, Kardec vai dizer sobre a perfeição moral. Nós sabemos que nada é por acaso, muito provavelmente a equipe que ajudou ali Allan Kardec a montar os capítulos do livro já entendeu que para chegarmos à perfeição moral nós passaríamos primeiro pelas compreensões, pelo entendimento do que é o plano espiritual. Porém, na encarnação que nós estamos, nós já temos acesso a conhecimento espiritual de diversas religiões. O Espiritismo já está aí há bastante tempo também. Nós não somos mais leigos no assunto. Por mais hoje que você fale com alguém que não acredita na reencarnação ou que não tenha nenhum interesse por nada de espiritismo, a pessoa já ouviu falar em algum momento, em alguma etapa de vida, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre as leis divinas, enfim. Em algum momento das nossas vidas, nós já tivemos contato com o plano espiritual, já tivemos curiosidade. Então, hoje na Terra, nós sabemos que a população não é leiga, principalmente em assunto espiritual. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Não é uma responsabilidade pesada, e ela não deve ser. O conhecimento espiritual, ele deve ser leve para nos ajudar na vida. Iniciamos falando da porta estreita, e a porta estreita não é que ela será difícil, é que muitas das vezes nós vamos ter que escolher um caminho que nos dê segurança, até mesmo psicológica e espiritual, e que às vezes não será o primeiro, aquele que nós queremos escolher, quando nós estamos pensando de uma forma diferenciada, de uma forma mais materializada. O Evangelho de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conhecer a si mesmo, como a oportunidade de sermos espírita nos dá ensejo para pensarmos sobre a nossa personalidade, sobre o nosso psiquismo, sobre quem somos e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Claro que nós não vamos ficar bitolados nisso, mas é uma grande oportunidade, porque o conhecimento espiritual é um tesouro de grande valor para nós. E eu separei aqui hoje, em primeiro lugar, a pergunta 918. Nós vamos estudar um pouco mais esse capítulo depois, nos próximos evangelhos,
Mas eu gostaria de ler as características do homem de bem, para nós começarmos, a entender o tema do dia. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Homem aqui, Kardec retrata a humanidade, tá, meus queridos? E aí os espíritos respondem e tem uma explicação bem interessante. O espírito prova a sua elevação moral quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Lembrando, abrindo aí um parêntese, que Kardec vai nos dizer que reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as suas más inclinações, pelo esforço, porque nós não vamos conseguir em uma encarnação domar ou eliminar todas, mas quando nos esforçamos, quando nós já vamos colocando o pé no freio em muitas situações, nós já estamos com o conhecimento espiritual dentro de nós. Quais são essas características do homem de bem? O verdadeiro homem de bem, aí a humanidade, lembrando, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se ele não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que queria que lhe fosse feito. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica os seus interesses à justiça. Ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque ele vê irmãos em todas as pessoas, sem distinção de nada, nem de crença, nem de cor, nem de nada. Se Deus lhe concedeu o poder e também a riqueza, ele considera essas facilidades como um depósito de que deve usar para o bem. E disso ele não se envaidece, por saber que Deus lhe deu tudo, aliás, lhe emprestou tudo, mas também pode retirar no momento que bem quiser. Se a ordem social colocou outras pessoas sob a sua dependência, e aí lembrando, funcionários, pessoas que estão ali dependendo dessa pessoa, ele trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. É indulgente para com suas fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. Bom, pessoal, isso daí é uma grande cartilha para nós espíritas. É uma cartilha que nós devemos ler sempre. Podemos até imprimir e deixar ali para nós termos acesso. É claro que nós não conseguimos praticar essa cartilha 100% ainda. Em alguma área ou outra, nós vamos recair ou nós vamos tropeçar. Ainda não somos espíritos 100% evoluídos. E quem já consegue praticar
boa parte desta cartilha, muito provavelmente, ainda tem alguma dificuldade em outro setor. Lembrando que nós chegamos aqui nesta encarnação e não é por acaso que nós compreendemos as leis de Deus ou Espiritismo. Então, essa semana tem me vindo muito uma intuição que eu vou passar para vocês hoje no Evangelho. O Espiritismo ou o conhecimento espiritual é um grande diamante de extremo valor que nós recebemos numa encarnação. Este diamante, além de sua beleza e valor monetário, ele não pode ser doado, nem emprestado, nem vendido. Ele é de uso pessoal e intransferível. Quando nós recebemos algo de valioso que nós não podemos doar, nem vender, nem emprestar, o que nos resta é utilizar. Então, o conhecimento espírita, ele serve para você utilizar na sua própria vida. E como o diamante, quando nós começamos a utilizar, a sua luz reflete nas pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso ciclo de trabalho. Enfim, aonde nós passarmos com esse diamante de grande valor, ele vai trazer visões de pessoas que estão ali observando essa joia, que não pode ser tirada de nós. Não pode ser emprestada, não pode ser doada, mas irá chamar a atenção de uma forma sutil. Então, o conhecimento espiritual é este diamante que está conosco. E de todas as informações que nós estamos tendo nessa encarnação, não só aqui, como nas diversas fontes que a gente bebe, nas religiões, em outros centros espíritas, em outros canais espíritas, em outros livros espíritas e muito mais no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De todas as informações espirituais que chega até nós, uma delas nós não devemos esquecer. Então, se hoje você tem dúvida, por onde, William, eu começo a minha reforma íntima, a minha construção íntima? Então, lembrando que a reforma íntima é uma reforma de algo que já está construído. Nosso psiquismo já está construído. Nós vamos precisar reformar. Para reformar, precisamos, às vezes, destruir, realocar paredes, mudar, às vezes, a configuração. O primeiro ponto, como nós vamos utilizar esse diamante, esse conhecimento que nós temos? E eu faço as palavras de Jesus neste momento aqui, neste Evangelho. Que Jesus e todos os mestres espirituais que estiveram aqui na Terra, todos os espíritos que vieram trazer a mensagem cristã, pontuavam muito sobre o amor ao próximo. Jesus pontuou isso a todo o momento. Então, nós devemos começar a reforma íntima por aí, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas quando nós compreendermos muito bem o amor ao próximo. E por onde nós compreendemos? Em primeiro ponto, não lesionar ou não ferir qualquer forma de vida. Não lesionar, não ferir, não magoar qualquer forma de vida. Toda vez que eu lesiono o meu próximo, eu lesiono a mim mesmo e eu pioro o estado psíquico do nosso planeta. Então a nossa reforma íntima deve começar por aí. Se eu entendo as leis de Deus, se eu entendo e compreendo a espiritualidade, se eu entendo e compreendo que há uma vida além da vida, eu não lesiono, eu não gero mais problemas para mim nas próximas reencarnações. Se hoje, de todas as informações dessa cartilha, você começar por essa etapa, todas as outras que nós lemos será muito mais fácil. O que a gente leu aqui de respeito ao próximo, respeito aos funcionários, saber usar se você tiver uma riqueza, muito bem, tudo isso ficará mais fácil. E justamente é neste ponto que muitas pessoas têm mais dificuldade.
de compreender o próximo, de respeitar o próximo e de não lesionar o próximo, quem quer que seja esse próximo. Lembrando na cartilha, todos somos irmãos. Aonde estiver esse próximo, com a escolha que ele estiver, não lesionar e não magoar. E parece uma tarefa muito difícil, e é, meus irmãos. Quem já começou neste caminho sabe que é muito difícil. Não é impossível. É por isso que Jesus falava também da porta estreita. Porque quando nós decidirmos não lesionar o próximo, muitas das vezes nós vamos entrar por essa porta estreita. Não tem como. Infelizmente, em alguns momentos. Mas também Jesus e todos os outros bons espíritos que tiveram aqui na Terra, que nos ensinou a amar, eles também nos ensinou a nos amar. E para nos amar, para nos respeitar, nós precisamos nos conhecer. Conhecer muito bem, muito profundamente quem somos nós, a nossa personalidade, os nossos pontos fortes e fracos, as nossas dúvidas. E esse também é um grande desafio, porque nós estamos aqui vivenciando essa etapa física, que passa rápido, mas nós já vivenciamos outras etapas físicas em outros momentos da história, em outros países, com outros grupos familiares ou não, dependendo, em classe social diferente, tendo oportunidades ou dificuldades diferentes, porque é assim a lei da vida. E com isso, obviamente, nós não vamos achar quem somos 100% nesta encarnação. Isso é uma ilusão. O que nós vamos conseguir é chegar muito próximo do que nós queremos nesta encarnação. E quando nós chegamos mais próximo do nosso querer, do nosso sentido de vida, nós vamos desenhando mais ou menos quem somos nós, porque nós sabemos direcionar a vida para aquela meta. Isso eu estou falando aqui do lado espiritual. É muito difícil nós compreendermos, em essência, toda a profundidade do nosso psiquismo. E nós temos que desapegar desse momento que nós vamos fazer esse autoconhecimento, de tentar entender tudo. Vou dar um exemplo básico que tem lá no livro Nosso Lar. Dona Laura, um espírito muito bondoso, muito inteligente, está lá no plano espiritual conversando com André Luiz. E André Luiz, também como todos nós, achava que ao chegar no plano espiritual nós iríamos descobrir todas as reencarnações passadas. E o que a Dona Laura falou com ele? Engana-se você, André Luiz. Para eu ter acesso a 300 anos antes das minhas reencarnações passadas, eu tive que fazer um grande trabalho com os técnicos psíquicos aqui do plano espiritual, que nós achamos que sejam ali psicólogos que trabalham nessa área. Esse trabalho, ela falou que foi minucioso para que não lesionasse ela naquele momento no plano espiritual e na próxima encarnação, porque no livro Nosso Lar, Dona Laura fala que ela iria reencarnar e ao final do livro ela se prepara para a nova reencarnação. Então ali ela teve acesso a 300 anos de vidas antes daquela que ela estava ali no plano espiritual, com muito cuidado. E ela relata para André Luiz neste capítulo do livro Nosso Lar, quem tiver interesse depois leia, que é um livro muito bom de aprendizado espiritual, ela vai dizer para ele que mesmo ela tendo acesso a poucos anos, porque do plano espiritual 300 anos é muito pouco, isso eu posso estar falando errado, mas não é mais que 300, 400 anos, Dona Laura vai dizer ali o seguinte: para mim foi muito doloroso, foi muito angustiante observar coisas que eu fiz no passado. Observar que esse espírito aqui esteve em locais extremamente perigosos e que foi a autora daqueles episódios.
Então, não estamos preparados para entrar, muitas das vezes, no nosso inconsciente tão profundamente. Então, o que nós temos é a ferramenta do agora, do aqui, do quem somos nessa encarnação. E para melhorarmos, nós precisamos conhecer a nós mesmos, como Sócrates nos propôs. E é claro, Santo Agostinho pega essa belíssima frase de Sócrates: conhece a ti mesmo, como ponto inicial para a nossa reforma íntima. Conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos defeitos, dúvidas, mas também os nossos pontos fortes. E saber quem somos nós nesta encarnação para nos dar um direcionamento. Então, quem é você hoje? Você é espírita, espiritualista? Você frequenta uma casa? Qual é o seu objetivo nessa encarnação? Você quer ser um conhecedor da espiritualidade? Quer trabalhar com isso? O que você quer fazer e como você pode chegar nesse objetivo? Parece às vezes até papo, né, meus irmãos, motivacional, mas não é. Esse assunto é muito sério, porque é um assunto de saúde. Lembrando no evangelho passado, por isso que é importante seguir aqui no evangelho, que a espiritualidade vai nos dando a intuição, nós falamos da parábola dos talentos, dos nossos talentos, que é importante nós reconhecermos o nosso ponto forte nessa encarnação, porque ali talvez, na nossa facilidade, nós vamos conseguir evoluir muito mais rápido. Vou dar um exemplo básico. Você trabalhando numa área que você gosta, que você tem facilidade, que você não vê o tempo passar. É muito mais fácil você estar ali, naquele ambiente, com atitudes positivas e salutares. Você terá uma melhor convivência com as pessoas e você conseguirá expandir o amor espiritual muito mais fácil do que estando num local que você não queria estar, no momento que você não queria estar. E às vezes você nesse dia está neste trabalho que você não gostaria de estar, que você está angustiado, com dúvidas. Então o que você pode fazer neste momento, alinhando a quem você é, ao seu talento, para chegar de fato a um local que seja confortável e tranquilo, para que você possa executar também o que você veio executar aqui na Terra. Então o conhece a ti mesmo, ele vai muito por esta via. O que eu posso fazer que é de alguma forma saudável para mim nesta encarnação e que vai me dar o ponto central? Por quê? Na encarnação, nós temos momentos angustiosos de dúvida e de dor. Nós vamos ter momento em que nós vamos distanciar da nossa personalidade central, a personalidade saudável. Que momentos que são esses? Momentos que eu fantasio, os momentos que eu não tenho controle. Então, a todo momento que eu perco o controle, eu estou no mundo da fantasia. Um exemplo básico: se eu fico imaginando o que pode me ocorrer daqui 10 anos, eu não tenho controle do que pode me ocorrer daqui 10 anos, porque eu não sei nem se eu vou estar encarnado. Eu não sei nem se eu vou estar na cidade que eu estou morando, no estado, no país. Eu não sei. Eu não tenho controle do meu futuro. Como eu posso controlar o meu futuro? Controlando o hoje, realizando atitudes hoje para me ajudar. Então, se eu estou vivendo daqui a 10 anos no meu psiquismo, eu estou no mundo da fantasia. Eu não posso controlar, então eu tenho que retornar para mim mesmo. Toda vez que eu vou para este mundo, eu preciso retornar para mim mesmo. É por isso que eu preciso saber a estrada que eu retorno para eu mesmo. Por isso que é importante conhecer a si mesmo. Como numa viagem. Se você vai hoje passar uma semana num estado diferente do seu, se você mora em Minas, por exemplo, como eu, e vai passar uma semana em São Paulo, independente de como você for, carro, ônibus ou avião, você sabe a estrada que você foi e como você vai fazer para voltar. Geralmente compramos a passagem de ida e de volta. Ou se vamos de carro, nós já vamos decorando ali as estradas, olhando ali no GPS para nós podermos retornar. Com o nosso psiquismo é a mesma coisa. Toda vez que a gente sai um pouco da nossa centralidade, é importante nós compreendermos os caminhos para voltar. Por isso que você não é o que você está sentindo. Você está neste momento sentindo essa angústia.
Você está neste momento sentindo essa dúvida, sentindo este medo. Você não é este medo, você não é esta dúvida, você não é esta angústia. Esses sentimentos é o momento que você sai... Perdão, meus irmãos. Este é o momento que você sai de si e que você precisa retornar. E como eu retorno? Gravando as estradas, gravando quem sou eu mesmo. É por isso que Santo Agostinho, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta enorme que ele responde, por quê? Ele parou um tempo lá no plano espiritual e falou, pessoal, a chave está no conhece a ti mesmo. Quem você é? Qual o sentido do seu viver? Porque se você sabe quem você é, qual o sentido do seu viver, você tem o termômetro na ação da sua vida. E toda vez que você passa por um momento confuso, tumultuado, você não perde esse sentido de vida. Por exemplo, se você perde hoje um ente querido que você ama muito, que você dava a vida por essa pessoa, que essa pessoa era muito importante, você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir saudades, independente de ser espírita ou qualquer outra religião. Você vai sofrer. Só que você não é aquele sofrimento. Você é a pessoa que você é hoje. Aquele sofrimento é o momento que você sai de si. Você está numa zona, naquele momento de tristeza, de dor e de saudade. Só que a sua vida precisa continuar. Porque lembrando que a evolução é individual e tem outras pessoas, outras situações que precisam do seu viver. Quis Deus, quis a espiritualidade que essa pessoa se despedisse do plano físico. E ela precisa partir. E você ficou. Qual é o seu sentido de vida que você vai retornar, lembrar quem você é e executar o que você veio para executar nesta encarnação? Não é ser frio. Você vai sofrer com a morte ou com o desespero. Mas você precisa ter um sentido de vida, uma base que norteia o seu viver. E o Espiritismo, ele nos traz muito isso. É por isso que o conhecer a nós mesmos, o que nós queremos neste viver, é importante. Lembre-se sempre, imagine que o seu psiquismo é uma grande construção. E esses setores estão apagados. Quanto mais você conhecer a si mesmo, você vai destampar, você vai acender esses locais e você vai ter mais facilidade para retornar a eles. O que eu sou, o que eu quero, qual é o meu objetivo. Qual é o meio mais prático? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Santo Agostinho vai responder: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Este sábio é o Sócrates. A 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Allan Kardec fala com ele. Ah, mas a gente já sabe isso daí, o São Luís. Kardec era muito pontual. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-la? Então Kardec interpelava os espíritos. Aí Santo Agostinho vai dizer para ele assim: olha, faça o que eu fazia quando eu estava encarnado. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e perguntava a mim mesmo se eu não faltara a algum dever. Se ninguém teve motivo para se queixar de mim, foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava ser revisado ou melhorado. Foi assim que eu cheguei... Pulei aqui, pessoal. Aquele que todas as noites recorda todas as ações que pratica durante o dia e pergunta a si mesmo o bem e o mal que houve feito, rogando a Deus, aos seus espíritos, amigos, seu anjo da guarda, que os esclarece, adquirirá grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus assistirá. Portanto, questiona-vos, interrogai-vos,
sobre o que tens feito e com o que objetivo agiste em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que você mesmo censura nos outros, e se praticou alguma ação que não ousaria confessar em público, pergunta isso: se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos? Enfim, meus irmãos, a pergunta aqui do nosso querido Santo Agostinho é enorme. Eu recomendo que vocês leiam. Aqui no meu livro dos Espíritos, ela vai para 3 páginas, então não dá aí para a gente ler tudo por causa do horário do Evangelho. Mas a essência é essa: nós fazermos essa autoanálise. É claro que nem todo mundo consegue, tem a disciplina aí que Santo Agostinho tinha de fazer todos os dias, mas eu proponho a vocês a, por vezes, 1 ou 2 vezes na semana, sentar e observar qual é o seu sentido, o que você tem feito, porque a cartilha que nós lemos anteriormente, ela é muito detalhada, ela tem diversos temas ali que nós podemos avaliar no nosso dia a dia. Assim, nós vamos conseguir ir acelerando o nosso processo de conhecimento e de aprendizado. Bom, pessoal, nós já vamos chegando aí na nossa meditação. Nosso tempo hoje voou aqui. Esse tema é bem profundo. Espero ter conseguido passar aí para vocês um pouco do que tem vindo na intuição desta semana no Evangelho no Lar, que é o Espiritismo como um grande benefício nesta encarnação. Este conhecimento é único para nós, neste momento, é o grande patrimônio que nós temos e devemos utilizá-lo para a nossa melhoria íntima, para a nossa própria evolução e para refletir nos outros. Vamos então para o nosso passe, depois desse tema aí bem atribulado, né, que mexe com as nossas construções. Lembrando que você é o que você é em essência e não o que você está passando. O que você está passando é passageiro. Você precisa compreender que essas estradas te levam de volta a quem você verdadeiramente é. Como na mensagem que Chico trouxe para nós, uma grande mensagem. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades, eles passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, os dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e buscamos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos as certezas, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isto também passará, porque Jesus está no leme destinal e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a um porto bem seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem emorecimentos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará, porque tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Já estamos
no clima do passe. E entrando em conexão com o nosso mentor, com a nossa mentora, recebendo os bons fluidos que neste momento a espiritualidade vai nos ajudar a trocar. Estamos numa sala tranquila, com uma paisagem muito bela. Tem uma janela à sua frente. Desenhe a sua paisagem. O que você mais gosta, o que aproxima você de Deus. Seja o que for. Plasme nessa janela esta imagem. É uma janela de vidro bem grande. Ela se abrirá. A equipe espiritual irá entrar e neste momento iniciará o passe. Fique de olhos abertos, observe essa janela, a paisagem, as energias que vêm desta paisagem. Se você tem dificuldade na concentração, abre os olhos e fixa no objeto na sua sala. Estenda suas mãos para cima e agradeça a Deus neste momento por receber os bons fluidos. E se você consegue trazer no psiquismo esses desenhos que ajudam a nos elevar, estenda suas mãos também. Visualize nessa janela o que te traz paz, o que te eleva a Deus, que os espíritos irão neste momento nos ajudar com paz. Em movimentos rítmicos, iniciando no topo da nossa cabeça, fazendo a limpeza do nosso perispírito em 3, 4 vezes ao longo do nosso corpo, tirando todas as energias que neste momento possam estar nos atrapalhando. A espiritualidade também estende as mãos sobre o nosso rosto, ajudando o nosso cérebro, olhos, nariz, boca, ouvido, toda a região do nosso rosto, os músculos, os nervos que nos ajudam, descendo a nossa garganta, descendo para o nosso corpo, pulmões, coração, em cada órgão necessário para a nossa vida, em cada membro, parte do nosso corpo. E se neste momento você está com alguma dificuldade física em algum órgão, em alguma região do seu corpo, mentalize esta região e peça ajuda aos espíritos amigos, a Jesus. Jesus nos ensinou a pedir, pedi e obtereis. Então vamos pedir com muita fé: Senhor Jesus, me ajude nesta dificuldade. Eu tenho alguma enfermidade nesta parte do corpo. Peça aos espíritos que canalize esta parte. Seja uma região que você tenha dor, desconforto. Se você tiver alguma doença crônica, peça a Jesus também para ajudar a equilibrar, para te ajudar a dar forças, para que você possa passar por essa etapa evolutiva difícil. Se você está neste momento deitado numa cama de hospital, passando por uma dificuldade difícil e por acaso esteja ouvindo este evangelho, peça aos mentores que ficam aí nos hospitais. Cada hospital tem um mentor responsável, uma equipe espiritual, entre em contato com eles pelo pensamento. Peça a eles, peça aos médicos, os enfermeiros do espaço. Peça que eles estejam aí te ajudando, fluidificando a sua água, te dando um passe. Se você tem alguém enfermo que está internado, que está numa situação difícil, algum amigo, vizinho, alguém que você sabe, neste momento lembre do nome e do rosto dessa pessoa e peça à equipe espiritual. Enquanto eu faço a oração final, vocês vão recebendo os últimos fluidos da equipe espiritual. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus e receba esses fluidos. Senhor Jesus, neste momento, a equipe espiritual que envia essas vibrações para nós, enviando para cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão reunidos. Nós somos gratos, Senhor Jesus. Sabemos que neste momento, essa egrégora de pensamentos pode chegar ao plano espiritual. Que possamos também expandir esses bons pensamentos
enviarmos para o nosso estado, país e para o mundo. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Quero agradecer a cada espírito que, de forma direta ou indireta, nos ajudou nos trabalhos de hoje. Muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade. Quero pedir por cada pessoa que fez ou que está fazendo este evangelho. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, nós pedimos a autorização para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, meus irmãos e minhas irmãs, tranquilamente, não tenha pressa, movimente um pouco os dedos, sinta o seu corpo físico novamente, para aqueles que conseguiram se desprender, para quem está aí na sala e que não conseguiu, vai bebendo a água aos poucos e vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por esta oportunidade. Quero agradecer a cada um de vocês. Temos recebido muitos comentários carinhosos. Obrigado de coração. Cada um de vocês que está aqui no Evangelho conosco. Devido ao tempo, já estamos quase a 50 minutos. Eu não vou conseguir mandar um abraço especial individual para cada um, mas nós temos acompanhado cada um de vocês que está aqui, os nomes, sempre as pessoas amigas. Próximo Evangelho eu vou mandar um abraço para vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui, que nos envia os comentários. Um grande abraço, que Deus abençoe. Nos ajude mais uma vez aí, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe. Também nos segue lá no Instagram, @NaLuzDoEspiritismo. E um grande abraço para vocês. Até o próximo domingo, pessoal. Deus abençoe.